Fala aí, pessoal, bom dia, beleza? Notícia triste ontem, essa história da desativação do cartódromo de Kerpen, na Alemanha, pertinho de Colônia, onde Schumacher começou a sua carreira, começou a sua vida de piloto, né? O pai dele era zelador nesse cartódromo, e o Schumacher, garotinho, ia para lá, pegava uns kart velho, pneu usado, começou a dar as suas primeiras aceleradas nesse local, que depois acabou se tornando um centro de kart, né, com o nome do Schumacher. Enfim, é claro que é um lugar histórico, é um lugar que marca o ponto exato onde aquele que para muita gente, inclusive eu, que também não quer dizer nada, mas enfim, aquele que para muita gente é o maior piloto de todos os tempos. Na Fórmula 1 ele é o piloto que tem o maior número de títulos, enfim, fiquemos com esse dado, um heptacampeão, e que além de tudo passa por esse drama horroroso que completou 4 anos agora, no final de 2017, né? Então, enfim, para quem não leu, a notícia está lá no Grande Prêmio. Aquela região, essa região que fica ali a cerca de 30 quilômetros de Colônia, grandes áreas foram adquiridas por alguma empresa grande de mineração. É uma região rica em carvão. A Alemanha ainda depende muito de carvão para a produção de energia. E, entre outras coisas, é por isso que a Alemanha é um dos países que tem um programa mais adiantado e acelerado, né, de conversão dos automóveis em carros elétricos mesmo e tal. Mas enfim, isso é outra questão. Eu sei que aquela região é uma região rica em carvão e muita coisa está sendo derrubada, destruída, e o cartódromo está entre essas propriedades. É uma pena mesmo. Acho que era um lugar que deveria ser preservado, como eu acho que tantos lugares deveriam ser preservados, né? Mas muitas vezes o que me leva a torcer pela preservação desses locais, desses sítios que considero históricos, não comovem ninguém, né? É o caso desse cartódromo de Kerpen, onde o Schumacher começou a correr. Em São Paulo, por exemplo, o glorioso Alcaide deseja destruir o cartódromo de Interlagos. Isso ele já falou que vai derrubar mesmo, vai arrebentar, vai quebrar tudo e tal. E é onde Ayrton Senna começou a correr. É tão histórico quanto o local onde o Schumacher começou a correr. Tão histórico quanto. Seria muito bacana se essa pista fosse preservada. É que a diferença entre o cartódromo, que hoje chama Ayrton Senna, inclusive, de Interlagos, e o lá de Kerpen, é que antes de o Schumacher começar a sua carreira lá, sua vidinha de piloto, né, de criança, acelerando alguma coisa, nada de muito importante tinha acontecido no cartódromo de Kerpen, onde o pai dele era zelador. No caso de Interlagos, do cartódromo de Interlagos, ele tem uma história que também é anterior ao Senna, né? Não foi só o Senna que começou lá a correr, não virou um lugar importante por causa do Senna, mas já era antes, né? Quase todos os grandes pilotos brasileiros pré-Ayrton Senna passaram pelo cartódromo de Interlagos, daí ser um sítio mais histórico ainda, né? Para ser mais considerado ainda. Merecia ali haver um memorial com os grandes nomes que por lá passaram, merecia uma reforma, isso sim, e não ser destruído como pretende o glorioso prefeito da cidade de São Paulo. Mas eu falava de Kerpen, né? Enfim, vai ser derrubado, uma pena, vai ser botado abaixo, e isso vai acontecer até 2020, segundo as informações que foram divulgadas na Alemanha. Outro lugar que eu sempre passo e não me conformo, que está em ruínas, é a primeira fábrica de automóveis do Brasil, né? A fábrica da Vemag, na Vila Carioca, / Ipiranga, ali em São Paulo, perto da fronteira, fronteira é outra coisa, da divisa com São Caetano, com o ABC Paulista, onde há um shopping hoje, onde era a linha de montagem da Vemag, mas um dos grandes galpões da Vemag está lá ainda, só as paredes, a fachada está lá. E por que a Vemag é importante? Porque foi a primeira fábrica de carros do Brasil, né? Custava o pessoal que é dono daquilo tudo, que é a Savoy. Se alguém conhecer alguém da Savoy, por favor, que é um grande, sei lá como é que chama isso, um conglomerado de empreendimentos imobiliários, dono de um monte de coisa, sei lá.
ficava em frente ao meu escritório, a sede dessa Savoy ficava em frente ao meu escritório na Paulista, inclusive. Custava essa Savoy preservar pelo menos uma parede, um pedaço da parede, um pedaço. Hoje é um galpão, já tem mais de 30 e poucos anos, que é um galpão abandonado, são ruínas mesmo, né? Com algumas janelas emparedadas e tal, um horror tremendo, uma coisa que só enfeia a cidade. Aliás, se eu sou prefeito, eu tomo tudo que é ruína, tudo que é terreno e imóvel que não está sendo utilizado, que está só para especulação, está abandonado, eu vou lá e tomo. É o seguinte, vocês têm 6 meses para dar um destino para esse negócio. Se não der um destino, eu vou tomar. É o que eu faria como prefeito de qualquer cidade, né? Isso acabaria com esqueletos que estão espalhados por aí. E esse esqueleto lá do Ipiranga, onde ficava o Vemag, foi utilizado, aquele galpão foi utilizado pela Volkswagen durante bastante tempo, quando a Volkswagen comprou a Vemag. E depois que foi tudo desativado, uma parte virou shopping, como eu disse, né? Ali tem até uma rua Vemag. E tá lá a fachada, gente, tá lá, é só uma paredinha de que uns 15 metros de largura, né? Uma fachadinha que poderiam fazer, reconstituir a fachada da Vemag. É muito registro fotográfico disso, daria para fazer facilmente. Eu acho até que os donos de DKV poderiam se cotizar para fazer isso, não teria gasto nenhum, juro. Eu pagaria do bolso se fosse preciso. Fazer só o letreiro, os toldos e tudo mais, uma plaquinha, né, mostrando ali, olha, aqui começou a indústria automobilística brasileira. Seria tão legal. Não precisa preservar o galpão inteiro, já está tudo derrubado mesmo e tal. Mas uma parede seria muito bacana, né? Mas é querer demais dos donos de imóveis, dos gananciosos, capitalistas, selvagens desse país, que só pensam em dinheiro, ninguém pensa em preservar nada. E na Alemanha é o contrário, na Alemanha se preserva muita coisa, mas o cartódromo do Schumacher vai para o chão. Então são mais 2 ou 3 anos ali de utilização. Quem puder, aproveite, vá lá conhecer, tire fotos, porque daqui a alguns anos não existirá mais. Amanhã voltamos com o GP A10. O GP é 10, mas o GP às 10 volta amanhã, às 10 inclusive.